Show de bola. Então, seja aí todo mundo oficialmente bem-vindo aí ao nosso workshop, aqui onde a gente vai bater um papo sobre a comunicação entre regiões do Azure, né? Então, a gente vai entender como que a gente faz essa configuração quando eu tenho recursos em regiões diferentes do Azure, tá? É um negócio bem bacana, é importante esse conhecimento, então separa aí o bloco de notas, papel, caneta, seja o que for, façam as anotações de vocês, porque o conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês é um conteúdo bacana, é um conteúdo muito útil e um conteúdo que pouca gente domina, tá? Então, isso aqui é importante. Quando a gente fala de trabalhar com Azure, uma das coisas importantes que a gente precisa ter em mente é que a gente é cobrado conforme a gente faz a utilização dos recursos. E o Azure, a gente tem várias regiões espalhadas aí globalmente. E dependendo de onde a gente configura aquele recurso, possa ser que esse recurso fique mais barato em determinadas localizações. O que isso significa para a gente na prática? Que possa ser que eu tenha recursos, diferentes recursos espalhados em várias regiões diferentes do Azure. Só que esses recursos, na maioria das vezes, eles precisam se comunicar. Então, esse é o objetivo da aula, é mostrar para vocês como que a gente cria esse roteamento, como que a gente cria essa comunicação entre zonas do Azure, em regiões diferentes que a gente tem no Azure, ok? Então, esse é o objetivo aqui da nossa aula. E como eu comentei com vocês, esse é um recurso que pouca gente domina, tá? Só que é extremamente importante, porque hoje as empresas elas estão cada vez mais entendendo que para diminuir os seus custos em soluções de nuvem, no caso o Azure, ou poderia ser qualquer outra solução, elas estão entendendo que elas precisam criar esses recursos em locais diferentes. Só que esses recursos, a maioria das vezes, precisa se comunicar. Então é importante esse tipo de conhecimento. Quem dominar o que a gente vai mostrar aqui, com certeza vai sair na frente ali de uma grande parcela do mercado que a gente vê que ainda peca um pouco nesse conhecimento desses recursos específicos. Esse conteúdo que a gente vai apresentar para vocês é um conteúdo que faz parte da nossa formação de Azure. Tá? Então, ele é um conteúdo, então vocês vão ter aqui a sensação que os nossos alunos têm ao assistir às nossas aulas. Então, presta atenção, façam as anotações. Outra coisa importante antes da gente começar a aula conforme a gente for explicando, você pode colocar suas dúvidas no chat, só que a gente vai responder, vamos pegar essas dúvidas e vamos deixar para responder no final da aula, para não atrapalhar a explicação. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Entendidos? Só dá um ok aí para mim que está tudo certo, que vocês entenderam, que já estão aí com papel e caneta para anotar aí tudo que a gente vai apresentar para vocês. Bastante conteúdo bacana aqui, legal? E no final da aula, a gente vai trazer uma oportunidade para quem quer avançar nessa jornada aí de Azure. Quem quer se preparar, está preparado para o mercado, porque a gente vê hoje a gente já enfrenta isso, uma demanda grande, porém poucos profissionais realmente qualificados. Tem um monte de profissional que fala que está qualificado, mas profissionais realmente qualificados para administrar ambientes no Azure e também fazer implementação, isso a gente está com uma escassez muito grande no mercado. Então, a gente vai conversar um pouco mais aí no final da nossa aula. Legal? Então, só para a gente resumir, pode colocar suas dúvidas no chat durante a explicação, só que a gente só vai deixar para responder no final para a gente pegar todas as dúvidas e responder, ok? Então, a gente vai ainda, depois da aula, ter um tempo ali para a gente bater um papo. Show de bola? E como eu comentei no convite para essa aula, para esse workshop aqui, comentei com vocês, quem entrega os nossos conteúdos de Azure é um parceiro nosso que é o Wilson. Então, ele é o especialista aí que a gente tem em soluções de Azure e outras soluções de nuvem. Então, ele que vai entregar esse conteúdo e é ele que entrega também o conteúdo da formação, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. Legal, pessoal? Então, eu vou passar a bola aqui para o Wilson, para ele se apresentar aí e trazer o conteúdo aí para vocês, tá? Podem mandar as dúvidas aí no chat, que eu estou de olho aqui, vou pegar essas dúvidas para a gente bater um papo no final. Legal? Com você, Wilson. Valeu, Molina. Boa noite aí, pessoal. Boa noite todo mundo. Pô, top a introdução. Deixa eu ligar meu vídeo aqui, né? Top a introduçãozinha aí, Molina.
Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Boa noite para todo mundo. O áudio aí tá legal. E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês sobre mim, né? E depois a gente vai para o conteúdo como o Molina falou. Pô, legal. Acho que o pessoal tá respondendo aí já. Legal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês já devem estar vendo minha tela. Bom, eu vou aqui primeiro falar quem eu sou para vocês, tá? Vou me apresentar um pouquinho aqui, para vocês saberem com quem vocês estão falando e tudo. Esse aqui sou eu, esse cara feio demais aqui. Eu tenho 43 anos, tá, pessoal? Sou paulistano e tenho duas filhas, uma de 17 anos e uma de 6 anos. Então vocês já imaginam a briga que dá aqui em casa, né? Só tem mulher aqui em casa e só eu de homem, é outra encrenca. Mas beleza. Meu gosto musical é um rock and roll aí, mas sou bem eclético para tudo. Já trabalhei, para vocês terem ideia, até trabalhar com pagode eu já trabalhei. Olha só, cara, daquilo a merda. É, Meu hobby, cara, puta, minha esposa até briga comigo porque eu gosto de ler coisas, mas coisas relacionadas à tecnologia. Se eu tiver que ler um livro aí, sei lá, de qualquer outra coisa, puta, é difícil, é bem difícil. Mas tecnologia eu leio bastante, coisas novas, principalmente, e curto bastante, tá? Deixa eu tirar uma telinha que tá me incomodando aqui. Beleza. Aí, falando aqui da minha timeline, minha carreira profissional aqui, só para vocês saberem, eu iniciei, na verdade, trabalhando, né, desde 91. Só que trabalhei com N outras coisas, tá, pessoal? Já trabalhei de office boy, já trabalhei no McDonald's, já fiz de tudo um pouco na minha vida, tá? Até eu chegar na área de tecnologia, que foi em 99. Em 99 eu comecei com hardware, tá? Eu desmontava computador, impressora numa fábrica de papel e celulose. Aí saí da parte de hardware, fui para o provedor terra, dei suporte a acesso discado, pessoal. Os handshake da vida, aqueles barulhinhos de modem, eu dava suporte nisso. Aí, em 2001, aqui eu fui para minha primeira consultoria. Em consultoria a gente aprende bastante, né? Desde de tecnologias até lidar com clientes e tudo mais. Mas aqui nessa consultoria, eu ainda, na verdade, eu montava a sala de aula. Na época, a sala de aula ela na verdade, instalada máquina a máquina, né? Não existia virtualização nessa época nem nada. Então, era a época de NT4 e Exchange 5.5. Olha só que porcaria, eu sou velho, hein? E a gente instalava isso aí bastante. Aí fui para a InfoServe, uma outra consultoria aqui que aprendi demais nessa InfoServe. Aqui foi onde eu tive realmente contato com diversas tecnologias Microsoft, principalmente, desde Active Director, Exchange, de tudo Microsoft, acho que eu trabalhei com a grande maioria das ferramentas. Aí passei um tempinho na Tivit, no data center lá da Tivit, pouco tempo, fiquei por volta de uns 6 meses, voltei para a InfoServer, gostava do ambiente da InfoServer, gostava das pessoas e acabei voltando aqui. Dizem que o bom filho a casa torna, né? Aí fui para a Verint, aqui foi onde vale a pena falar porque foi onde em 2010 foi onde eu comecei a era uma startup, só que era uma startup que a ideia dela era vender serviço. Ou seja, a gente montava toda a infraestrutura para vender um PaaS. Isso foi onde me deu uma boa experiência em serviço para o usuário final, um PaaS da vida, né? Então, o que a gente vendia aqui era conferência, era sistema de conferência, tipo um Zoom da vida, só que era na época com da Microsoft, que era o Skype. Aí em 2013 eu fui para uma empresa chamada Planos, que essa daqui era Planos Cloud, que chamava, eles vendiam diversos serviços, aí não era só conferência, vendia correio eletrônico, que eu mexi bastante minha vida inteira com Exchange, correio eletrônico, então era de novo vendendo como um PaaS, a gente vendia virtualização como serviço também,
só que era tudo ali dentro. Então, eu já olhava ali para os outros provedores, para o Azure, para outros provedores, AWS principalmente, mas era mais para ver como que era para tentar fazer a Planos ter os seus serviços. É bem legal saber da infraestrutura por trás de tudo, tá? A Telesul foi uma empresa que eu resolvi investir na parte de telefonia, e ela tinha uma integração com Skype que eu achava legal, então eu fiquei um tempo na Telesul. Aí em 2015 inventei de ter negócio próprio, fui montar um negócio próprio com outras 2 pessoas. Não deu muito certo, né? Porque eu voltei em 2017, aí voltei pro mercado, e aí já registrado, e aqui, na verdade, desde 2015, com o negócio próprio, a gente começou a investir em cloud lá também, tá? E aí, onde eu tive bem mais contato com o Azure, e inclusive era o portal antigo, não sei quem já viu um portal antigo que ele passava umas telas assim, nossa, era ruim demais aquele portal. Aí na Global Hits eu fiquei locado numa empresa financeira, que é a atual que eu tô hoje, e aqui eu já entrei para a parte de cloud, e foi onde a gente focou bastante lá no Azure no começo. Hoje eu estou aqui numa empresa do ramo financeiro, que é o Banco Votorantim, que eu já estava aqui, na verdade, na Global Hits, locado nessa empresa, né? E aqui a empresa decidiu ser multi-cloud. E o multi-cloud, a gente começou com Azure em 2017, aí agora se fala em AWS e GCP, tá? Então a gente tem toda a experiência aí dessas 3 clouds, fizemos fundação sobre essas 3 clouds. Fundação nada mais é que você preparar a cloud para receber sua carga de trabalho. Então, você prepara tudo ali para depois receber sua carga de trabalho. Tem que ser, as coisas têm que ser organizadas, né? Se não for organizadas, viram uma bagunça a cloud, principalmente custo, tá, pessoal? Tem que tomar um cuidado. Aí, legal, agora vamos para o nosso conteúdo em si, já que vocês agora me conhecem um pouquinho mais, já sabe quem é o Wilson ali, quanto tempo de carreira tem ali. Eu tenho mais de 20 anos na área de tecnologia, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de conexão entre VNets, né? Por mais que você tenha 2 VNets na mesma região, não significa que elas se conversam. Elas não se conversam, tá? Você tem que fazê-las se conversarem. E para você fazer isso, você tem que fazer um peering entre elas, tá? Então, o peering, ele não está relacionado só você conectar regiões, mas também você conectar VNets na mesma região ou em regiões diferentes. Uma outra opção que você tem também é você fazer um peering com um parceiro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um serviço que o Molina quer utilizar. E eu estou no Azure e o Molina também. A gente consegue fazer um peering entre as nossas VNets e ele usar o meu serviço, tá? Então dá para você fazer peering entre parceiros. E o que é legal do peer? Quais são os benefícios que a gente tem no peer? A gente vai usar toda a infraestrutura, todo o backbone da Microsoft. Então, toda aquela parte de cabeamento que a Microsoft passa entre países, né, no oceano lá e tudo mais, a gente usa essa infraestrutura, que é uma infraestrutura robusta. Com isso, a gente tem uma baixa latência. E é bem baixa mesmo, pessoal. Quando você copia coisas lá entre esse backbone aqui, vocês vão ver que a cópia é muito rápido, é bem legal isso daqui. E a transferência de dados entre subscrições, tenants e regiões, é o que eu falei no começo. Você não precisa fazer só entre VNets, você pode fazer entre regiões ou entre tenants aqui, na verdade, são entre parceiros, né? Como se fosse o Molina, eu e o Molina. O subscrição é que você pode ter mais de uma subscrição, vai depender de como você quer fazer a estratégia da sua cloud. Então você pode ter lá uma subscrição para produção,
e uma outra subscrição para desenvolvimento, tá? E aí você consegue fazer o peering entre essas subscrições. Alguns conceitos que a gente tem que ter antes da gente fazer o peering, tá? A gente precisa saber o que é um backbone. Eu até falei aqui como benefício, o backbone nada mais é que é aquela infraestrutura que a Microsoft tem para nós, para a gente usar, tá? O que é um overlap de rede? Overlap de rede é quando você tem uma VNet no endereçamento IP e você quer conectar com uma outra VNet. São duas VNets diferentes. Só que essa VNet da esquerda aqui, ela tem o endereçamento 10.1.0.0, beleza? A VNet da direita, ela não pode ter o 10.1.0.0. Porque quando você tentar fazer a conexão, é o mesmo endereçamento. Esse é o overlap. Então você não vai conseguir, porque ele não vai ter como rotear esse tráfego que você precisa. Tá? Ele não vai ter como rotear esse pacote, porque para ele é a rede dele. Tá? Então, nunca você vai conseguir fazer um peering ou uma conexão que seja via VPN ou qualquer outra coisa numa rede que elas se sobrescrevem, tá? Tem que ter um overlap, isso não é possível. E aí, o que é um roteamento? O roteamento nada mais é que você transferir pacote de um lado para o outro, tá? De redes diferentes. Então, você vai lá e fala assim, ó, a rede 10.1.0.0 é a rede da esquerda, da minha VNet da esquerda, só que eu quero me comunicar com a rede 10.2.0.0, que é a minha VNet da direita. Isso é um roteamento de pacote. Tem que deixar isso aí bem, bem clarinho na cabeça aí para vocês não se perder. Aí, legal. Qual que é o ambiente que a gente vai configurar? A gente vai ter aqui um ambiente no leste dos Estados Unidos, tá? Com esse endereçamento 10.1.0.0/16, e nós temos uma máquina virtual. Esse ambiente do leste dos Estados Unidos, eu já criei, deixei pronto e funcional, tá? Eu tenho uma máquina virtual nessa rede e elas se comunicam tranquilamente aqui sem problema, tá? O que a gente vai fazer aqui é fazer o oeste dos Estados Unidos, que tem a rede 10.2.0.0, tá vendo? Aqui eu não tenho overlap. Então, 10.1 é diferente de 10.2, com /16. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Então, nós vamos criar uma VNet nessa região do oeste dos Estados Unidos e vamos criar uma máquina virtual. Vou mostrar para vocês que elas não vão se comunicar até que a gente faça o peering entre elas. E aí tem várias formas da gente mostrar que está funcional, né? Um ping, um telnet, abrir um site do outro lado, qualquer coisa assim, tá bom? Bom, a gente vai aqui para a nossa prática agora, eu vou cancelar esse PPT. Acho que vocês ainda estão vendo minha tela aí, né? Só para validar. Bom, legal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Então, vamos lá. Aqui, no portal do Azure, como eu falei para vocês, eu vou aqui no Resource Group. Vocês vão ver que eu já deixei 2 Resource Groups criados. Resource Group é só para a gente juntar os recursos que a gente vai ter aqui, tá? Então, a gente tem um aqui no leste dos Estados Unidos, e como eu comentei com vocês, eu já tenho alguns componentes criados aqui, que é a minha VNet, Virtual Network, e tenho minha máquina virtual aqui, com o IP público dela e tudo mais. Então, tem o IP público, tem a máquina, tem um NSG que é só para segurança, né, que libera só a porta 22, tem a rede local e o disco dela, tá? Se eu entrar aqui na VNet, vocês vão ver que ela já tem um endereçamento aqui, ó, 10.1.0.0, que é o /16 que eu comentei. Tem uma subnet, que é a 10.1.0.0/24, que ela é uma rede, o /24 é uma rede menor do que o /16, tá?
e eu criei uma outra aqui para mostrar o que é um roteamento local e um roteamento entre peering, tá? Eu criei a 10.1.1/24. Se a gente for ver aqui em peerings, vocês vão ver que a gente não tem peering nenhum com ninguém, tá bom? Vou pegar a interface de rede aqui. Essa interface de rede é a interface de rede da máquina virtual, que eu posso clicar nela aqui direto, ou eu poderia vir aqui na própria máquina virtual, em Networks, aqui nessa interface de rede. Por que eu estou mostrando essa interface de rede para vocês? Porque eu quero mostrar a parte de roteamento, tá? Que ela fica aqui, ó, Effective Routes. Se você olhar aqui com a máquina ligada, isso aqui só aparece com a máquina ligada, tá? Vocês vão ver que ela tem uma tabela de roteamento. Tabela de roteamento é o que é feito com os pacotes. Então aqui, o 000 é tudo que for diferente da minha rede, ele manda para esse 00. E aí, nesse caso, ele manda para a internet. Aí, se você for ver aqui, ó, ele tem o 10.1.00/16, que aí ele fala que é tudo da VNet. Por que não tem o 10.1.1? Porque aqui no /16, ele é um endereçamento maior. Então, ele já tem comunicação por padrão, já está roteando lá, ele já sabe quem é quem, tá bom? Aí vocês vão ver que quando a gente fizer o peering, essa tabela de roteamento ela vai ser alterada. Esses outros endereçamentos aqui são endereçamentos padrões lá da Microsoft, tem coisa até da rede deles mesmo, tá? Que aí ele não vai para lugar nenhum. Mas isso daqui não, teoricamente, a gente não precisa se preocupar com isso daqui. Vamos aqui na VNet. E aqui eu vou dar um add. E eu vou criar a outra VNet. Vou criar no oeste dos Estados Unidos. Então ela vai se chamar VNet. Estou colocando um padrãozinho aqui só para não perder, para ficar mais fácil da gente entender também, quando estiver configurando, tá? Então coloquei o East aqui de oeste dos Estados Unidos. Vou dar um Next. Aqui, por eu estar na mesma subscrição, o Azure já identificou que eu tenho uma rede 10.1. Então ele já me deu aqui a rede 10.2 como opção. Eu poderia colocar um 10.3 se eu quiser aqui, não tem problema nenhum, tá? Poderia colocar um 10.3 aqui. Mas a rede 10.2 eu sei que não está sendo usada, então eu vou deixar essa opção mesmo. Aqui ele já cria uma subnet, deixa eu voltar aqui, é que eu mudei lá em cima, ele colocando aqui, mas vamos colocar aqui a subnet A. Aí eu vou colocar aqui 10.2.0.0/24. Vou dar um add, aí ele já coloca aqui a minha subnet. Então o /24 é menor do que o /16, então ele me permitiu fazer isso. Ou eu poderia colocar um /16 aqui, tá? Não teria problema nenhum. Só que aí eu estou falando que eu vou usar todo esse endereçamento. Então, se eu precisar crescer, eu teria que colocar um outro address space aqui, para depois colocar uma subnet nele, tá? Vou dar um next. Aqui a parte de segurança, que vem desabilitado por causa de custo, o Bastion, e habilitado o DDoS aqui, standard, é tudo custo aqui, tá? O custo maior, mas o DDoS ele já tem um default lá no Azure. Não é que você não está seguro. Tag eu não vou colocar nada. Tiver aqui para a parte de review, vamos dar um create. Lembrando que isso aqui ainda não está no escopo do que a gente vai falar aqui. A gente só está preparando o terreno. Vamos supor que aqui a gente está homologando uma nova região para trabalhar no Azure. Como o Molina falou lá, pode ser porque essa região tem um custo mais barato, ou pode ser porque essa região ela tem um serviço que ainda não saiu, um componente que ainda não saiu em outras regiões. Isso também acontece. Então, às vezes, você tem um serviço novo, um componentezinho novo,
que ele é homologado numa região específica. A Microsoft coloca um preview, tudo, e até chegar às outras regiões, ele leva um tempo. Só que você precisa desse componente, e aí você homologa essa outra região, tá? Aqui, beleza, ele criou. Eu vou até o recurso aqui só para a gente ver que ele está aqui com o address space que nós colocamos, a subnet que a gente colocou, e não temos peering nenhum. Beleza. Só por desencargo, a gente vai criar aquela máquina virtual. Virtual machine. Vou copiar não, vou criar aqui. Ia copiar o nome só para facilitar, mas tá fácil o nome. Oeste dos Estados Unidos, minha subscrição, meu resource group que eu vou colocá-la. E aqui eu vou colocar um SRV Este West. Este West. Não quero availability settings, vou deixar, vou colocar um Windows aqui. A outra tem um Linux, tá? Então vou colocar um Windows nessa. Para não sofrer, vou colocar 2 CPUs e 8 GB. Vou colocar um usuário aqui. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o usuário padrão aqui no Azure não é permitido, tá? Então você tem que sempre colocar um usuário diferente. Se eu colocar aqui, ó, admin, ele vai reclamar que não tem. Se eu colocar o Windows normalmente administrator, ele também vai reclamar, porque não é permitido, tá? São coisas reservadas. Isso aqui é por causa de segurança, né? Então eu vou colocar admin Wilson. Vou deixar ele abrir essa porta 3389, porta de gerência. Para não ficar caro, eu vou colocar um standard SSD aqui. Avançar. Parte de rede. Ele já identificou minha rede aqui do oeste dos Estados Unidos. Já pegou minha subnet. Eu vou deixar ele criar um IP público para eu conseguir o acesso. Vou deixar ele criar um Network Security Group aqui com as liberações padrão da 3389. Vou dar um Next. Vou desligar isso daqui para ele não desligar a máquina. 7 horas da noite. Advanced não vou mudar nada. Eu estou passando um pouquinho mais rápido nessa parte de criação de máquina virtual, porque não é muito escopo. Estou dando um overviewzinho aqui, né? Mas como o Molina comentou lá no nosso treinamento lá, a gente tem todos esses componentes falado com uma riqueza de detalhe maior, tá? Legal. Vamos dar um create. Ele deve demorar um pouquinho. Eu vou puxar para a tela aqui o meu terminalzinho. E vou abrir um outro terminal aqui. Mas Porsche é a versão antiga. Deixa eu abrir a versão mais nova aqui. Esse aqui é o carinha que já está no leste dos Estados Unidos, tá? Se eu der um if conf, como eu falei, ele é um Linux. A outra não é Linux, então não dá para fazer via terminal. Ó, 10.0.1.4 é a rede que ele tá. Vou esperar essa aqui terminar, aí eu pego o IP dela, a gente acessa via remote desktop aqui. Vou esperar ele acabar um pouquinho aqui. Pessoal, não tô vendo, não sei, Molina, se tem algum chat aí que você queira falar. Se o pessoal tá tranquilo aí com o áudio. Tem umas perguntas aqui, mas a gente tira no final, tá, pessoal? Eu tô anotando aqui as perguntas de vocês, aí no final a gente Tranquilo. bate esse papo aí. Do áudio, acho que tá tranquilo, né, Molininha? Tá bom. Fechou. Bom, ele pode... Normalmente não demora, tá? Mas eu vou deixar ele fazendo aqui, vou abrir uma nova guia. Vou conhecer.
Aí que vai pedir para logar. Dá um tempinho aqui só, senão eu... É que eu queria mostrar para vocês que ela não tem comunicação, apesar que ela já pegou até um IP aqui já, né? Show. Criou aqui. Vamos clicar na máquina virtual para a gente pegar o IP externo dela. Peraí que eu estou só digitando o usuário e senha. Legal. IP privado é esse aqui, ó. Então o que que eu vou fazer aqui? Ela está criando o perfil aqui. Enquanto ela cria o perfil, eu vou abrir o Linux aqui que a gente tava. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um ping no IP do outro lado. Vocês vão ver aqui que ele não chega até lá, ele não responde. Só para ter certeza, eu vou dar um telnet na 3389, que a gente sabe que é uma porta que tem que estar aberta porque eu estou acessando ela, né? Ó, ele não chega. Vamos na máquina Windows aqui, que ela já deve ter iniciado, tá quase. O Windows leva um pouquinho mais de tempo, né? Tem jeito. Opa, agora foi. Vamos aqui não vou nem abrir o PowerShell, abrir o CMDzinho aqui. ipconfig. Ela ainda está subindo. Legal, ipconfig, ó, 10.2.0.4. O que que a gente vai tentar pingar? O outro lado, 10.1.0.4, se eu não me engano, né? Isso, ó, 10.1.0.4. Ou seja, não existe comunicação nem de um lado nem do outro. Eu vou deixar um ping para sempre aqui no Linux e no Windows também. Vou deixar esse carinha aqui com ping "-t". Legal, agora sim nós vamos para a parte do peering. Estou aqui que é a máquina, na verdade. Vamos aqui para nossas VNets. Eu vou falar aqui a minha rede do leste dos Estados Unidos, que eu quero, através de um peering, fazer a comunicação com o oeste dos Estados Unidos. Então vamos dar um adicionar aqui no peering. Aqui é um nome, vamos só explicar esta parte aqui. Aqui vocês vão ver que ele tem aqui, ó, desta rede virtual. Então aqui nós estamos falando desta do leste dos Estados Unidos. Aqui embaixo a gente tem remota. A remota seria a oeste dos Estados Unidos, tá? Porque no Azure a gente consegue fazer o peering dos dois lados, porque eu tenho permissão, a subscrição é minha, então eu consigo fazer o peering dos dois lados, tá? Quando você não tem a permissão do outro lado, aí você teria que pedir para outra pessoa, para um parceiro ou para quem cuida daquela subscrição, fazer esse peering. Você faz de um lado, ele faz do outro, tá?
Como aqui a gente tem, o que eu vou colocar aqui? Eu vou falar que é um PR de peering, menos peering, com a VNet do oeste, do leste, vamos colocar assim, ó, do leste com o oeste dos Estados Unidos. Eu uso essa nomenclatura só para saber de quem com quem, tá? Então, o que eu estou falando aqui é entre a VNet do leste com o oeste dos Estados Unidos. Aí vocês vão entender o que eu faço do outro lado. Aqui, esse item, a gente está falando que a gente permite a comunicação entre o outro lado, entre o lado remoto e a gente. A gente pode bloquear e deixar só que um lado se comunique, tá? Então, depende. Normalmente você faz isso quando é um parceiro, né? Quando é um parceiro que o parceiro é mais restritivo lá, ó, eu vou me comunicar com você, mas você não se comunica comigo, tá? Então, aqui a gente está permitindo esse tráfego. Esse forwarding traffic, o que é isso? Isso daqui é quando você tem duas VNets, que é a que a gente está fazendo agora, e vamos supor que lá dentro ele tem embaixo ele tem um ambiente on-premise que ele tem uma VPN com a VNet dele. O que você está falando aqui é se você vai permitir que esse pacote trafegue entre essas redes. Se ele sai do ambiente on-premise, passa para o Azure, e do Azure ele passa para o outro peering, tá? Isso o pessoal de rede costuma chamar de trânsito. O pacote está fazendo trânsito, ele está passando por uma VNet para chegar até a outra VNet, tá bom? Você pode não permitir isso. Você pode falar assim, ó, eu só permito que a VNet do leste fala com o oeste, ponto final. Se vier algum outro pacote de algum outro lugar, eu não quero. Então seria essa opção aqui, tá? Aqui é quando você tem esse carinha aqui do gateway, é quando você quer comunicar, você tem uma comunicação que vem do seu ambiente on-premise. Ou seja, ele pode vir por uma VPN ou ele pode vir por um componente chamado Express Route, né? Que é como se fosse um link dedicado com o Azure, tá? Então, se você tiver isso, você pode marcar e selecionar, só que você tem uma configuração antes para ser feita, né? Não dá para você fazer por aqui, você só fala que vai usar ele ou não, tá? Mas entenda que esse item aqui é uma comunicação que você vai permitir entre o seu ambiente on-premises, né, e as outras redes, tá? Que eu vou deixar padrão. Aí aqui, como eu falei, é no ambiente remoto. Então o que eu vou falar aqui, ó, agora é da VNet do oeste com o leste. Opa, só que eu coloquei um hífen a mais aqui. Do oeste com o leste. Então, aqui eu falei que é de um lado, do leste para o oeste, e aqui eu estou falando que é do oeste para o leste. Resource Manager, eu vou usar o ambiente de Resource Manager, o Classic aqui eu acho que não é nem usado mais, tá? Mas você tinha que passar um ID. Aqui eu falo qual que é a subscrição, eu já volto nesse item aqui, tá? Qual que é a subscrição e qual que é a rede remota. Aqui eu estou falando da rede remota. Então é esse daqui. E aqui segue a mesma linha de raciocínio, tá? Então eu estou falando aqui que eu quero permitir o tráfego entre elas, quero que ele faça trânsito entre as redes, vou permitir esse trânsito, e lá eu não tenho nenhuma conexão com o ambiente on-premise, VPN, Express Route ou algo parecido. Esse carinha aqui eu deixei para explicar depois, porque isso aqui é usado normalmente quando você vai configurar com um parceiro, porque você não vai ter permissão na subscrição ou no ambiente do parceiro. Dificilmente ele vai te dar essa permissão. Então aqui você vai selecionar essa opção e passar o Resource ID da sua subnet, tá? Eu vou, só para não perder essa janela, eu vou colocar outra janela aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, eu estou na VNet do Oeste, tá? O que você passaria? Nas propriedades de todo o componente no Azure, você tem a informação do Resource ID. Então, o que você passaria
o que ele te passaria, né, nesse caso, que é o remoto, seria esse campo inteiro aqui. Que aqui ele tem informação da subscrição do parceiro, né, que seria essa daqui. Ele tem informação de qual resource group que está. Ele tem informação que é um recurso de rede e o nome do recurso. Tá? Então, você passaria isso daqui. Vou fechar essa janelinha. Vamos voltar para cá. Então, esse daqui normalmente é usado quando você vai fazer com o parceiro, recapturando, né? Fazer com o parceiro e você não tem permissão no ambiente do parceiro. Você não tem nenhum tipo de acesso no ambiente do parceiro. Ok, vou dar um add. Você viu que ele abre duas tasks aqui, ó. Por quê? Porque ele está fazendo do lado do leste e também já está fazendo do lado do oeste. E aí vocês vão ver que ele vai aparecer dos dois lados. Ó, aqui a gente está do lado do leste. Aí ele apareceu aqui. Se eu vier na VNet do oeste dos Estados Unidos e vim em peering, ele também já fez a conexão com aquele nome invertido que eu coloquei lá. E aqui ele já está falando que está conectado. Pô, mas eu não acredito que foi assim. Já está mesmo. Ó, o ping já rolando. Então aqui a gente já tem comunicação entre duas regiões com VNets distintas, sem overlap e usando o backbone da Microsoft, usando toda a infraestrutura de rede da Microsoft. Vamos ver, só para validar, vamos ver a máquina Windows. Ó, que top, já está pingando também. Na máquina Linux, eu consigo, deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer um telnet. Na porta 22. Aqui não tem telnet. Porque o Windows agora tem a frescura de não ter telnet. Mas tem um carinha aqui, top do PowerShell, que é o net. Não, net não, calma aí. Caramba, essa máquina tá mais lenta que eu, né? É teste connect. Não, tem teste network connect. É isso aqui. Compute name 10 1 0 4, que é a minha máquina do outro lado, menos port. Opa, escrevi errado. Port 22. Ele leva um tempinho a mais aqui, mas ele vai mostrar um status pra gente em seguida. Ó, conexão feita com sucesso. Então, eu consegui chegar, já estou pingando, como vocês puderam ver aqui, né? Já tem o ping. Então, isso daqui, pessoal, é uma conexão entre duas VNets de regiões diferentes, distintas, né? Que poderia ser duas VNets na mesma região, ou poderia ser VNets de parceiros, tá? Então, você pode fazer o peering com regiões diferentes, VNets na mesma região, ou numa região, com um parceiro seu que você queira, tá? Bom, eu acho que era isso que tinha de conteúdo. Não sei se eu consegui aí tratar toda a expectativa. A gente vai abrir para as dúvidas aí. Acho que o Molina consegue trazer para a gente as dúvidas. Opa, show de bola. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Tem muita dúvida da galera aí, Molina? Não, tem não. Tô só... Pessoal, curtiram? Deu para entender essa parte de peering, tá? É uma configuração importante, como eu comentei com vocês no começo da aula, porque hoje é muito comum, né, a gente ter recursos em várias regiões diferentes e também, como o Wilson comentou, às vezes sai recursos em determinadas regiões antes de sair, por exemplo, para o Brasil, Europa e por aí vai. Então é O Brasil é importante, sempre o último ainda, né? Tem que né? lembrar disso. Então é importante ter esse conhecimento. E aqui, né, quando a gente traz isso para o ambiente físico, né? Aqui a gente fez tudo isso sem precisar fazer configuração de roteador, roteamento,
nada disso, tudo entregue pelo próprio Azure, né? E esse é o poder que as soluções em nuvem traz para a gente, né? Esses recursos mais de baixo nível sendo abstraído do nosso gerenciamento, né? Quem gerencia isso é o próprio provedor. Deixa eu ver aqui, antes de abrir aqui para as dúvidas, eu estou só pegando uma última que veio aqui. Peraí. A gente já vai pegar essa parte das dúvidas. Mas antes, eu queria só aqui trazer para vocês um negócio interessante que a gente montou aqui para vocês. Algo Molini, especial. E posso te além de vocês... atrapalhar só um pouquinho rapidinho, Pode mano? falar, Que eu viu? fiquei de mostrar. Estão vendo minha tela aí ainda? Estamos vendo. Eu esqueci de falar pro pessoal aqui a parte de roteamento, Effective Route lá, ó. Como eu comentei, a máquina que é do leste dos Estados Unidos, ela recebe uma rota do oeste dos Estados Unidos para ter a comunicação. Era só um item que eu fiquei de colocar aqui pro pessoal e acabei esquecendo. Desculpa aí, Molina. Não, show de bola, show de bola. É importante, pessoal, assim, vocês viram É que assim, a gente importante. está falando bastante de roteamento, mas assim, o importante é vocês entenderem que a gente não precisa descer a baixo nível para fazer essas configurações. Vocês viram aí que foram configurações extremamente simples, né? A gente não precisou chegar a nível de mexer com protocolo de roteamento, nada disso, tá? O próprio Azure entrega isso para a gente. Então, Como assim, tem situações que a gente precisa às vezes, né, Molina? Tem situação isso. às vezes que a gente precisa fazer um bloqueio e lá no curso a gente tem até uma videoaula mostrando isso, tá? Como eu mostrei aqui, a gente fala assim, puta, a comunicação entre subnets aqui é automática. Beleza, mas eu não quero que seja porque eu não quero que o meu ambiente de produção fale com o meu ambiente de desenvolvimento, por mais que ela esteja na mesma VNet. Beleza, dá para bloquear, gente. Dá para bloquear isso daí e a gente consegue fazer. Isso aí é bem, bem flexível, né? Dá para a gente brincar. Assim, a nuvem dá para atender o requisito aí praticamente de qualquer negócio. Tá? Então, É isso assim, aí. é saber usar, né? Tem que saber usar, ainda mais como eu comentei com vocês, os recursos lá são cobrados por utilização, então é saber utilizar aí da forma correta. Cara, eu não preciso, né? Convencer ninguém a importância de estudar o Azure, né? Acredito que a maioria de vocês aí já vem acompanhando isso no mercado, né? Então, vocês estão vendo que o mercado está exigindo demais profissionais que tenham conhecimento aí, principalmente no Azure, né? Que é a solução que mais vem crescendo aí no Brasil. Então, a Microsoft vem investindo demais nos recursos que a gente tem no Azure, fechando parcerias e tudo mais. Então, é importante, sim, entender, conhecer e saber administrar os recursos que a gente tem dentro do Azure. Outra coisa que é importante também, e vocês precisam entender isso, é que hoje existe uma brecha no mercado para os profissionais que querem se especializar em Azure, que é o quê? A gente está pegando uma leva de profissionais que vem entrando no mercado, só que profissionais que, primeiro, é conhecimento muito superficial. Então, assim, eles estão querendo aprender um recurso do Azure que as empresas não utilizam ainda. Então, assim, a empresa, no final do dia, no final das contas, o que ela quer é um profissional que atenda às necessidades dela, e não um profissional que tem o conhecimento dele e vai utilizar só para ele. Não, a empresa quer que você entregue soluções para o negócio dela. E é isso que a gente vem percebendo no mercado, fazendo entrevistas e tudo mais, são esses profissionais chegando e profissionais totalmente desqualificados, ok? A maioria desses profissionais que vêm com uma desqualificação muito grande são profissionais que pensam só em certificação. Então, para quem já me acompanha há um bom tempo, sabe que eu gosto de um caminho um pouco inverso. Eu prefiro conhecer, aprender o que as empresas querem. Depois que eu aprendo isso, eu vou para a certificação. Então, a certificação vira praticamente uma consequência. É importante a certificação? Isso aí. Sem dúvida, principalmente para quem quer entrar no mercado, quem ainda não trabalha com Azure e tudo mais. A certificação é um plus que você põe no currículo. Só que, ó, anota isso que eu estou falando, tá? Isso salva a carreira. Certificação sem conhecimento não é nada. E isso está cheio no mercado. Vários profissionais certificados, só que não conseguem passar em uma entrevista, porque chega na hora da entrevista que a gente precisa validar se ele realmente tem conhecimento, a gente vê que não é bem por aí.
ok? Ou quando entra, né, Molina, não consegue se manter, né, pessoal? É difícil às Né? vezes não é entrar, você tem que se manter ali, né? Isso, que assim, o que muita gente não entende é que o mercado de 5, 10 anos atrás não é o mesmo mercado de hoje. No passado, as empresas até contratavam um profissional meio cru, ia lapidando esse profissional dentro da própria empresa. Só que hoje as empresas já querem profissionais que já chegam jogando o jogo. Não quer profissional que vai aprender na empresa, já quer profissional realmente preparado. E como eu comentei com vocês no começo da aula, a gente preparou uma oferta bem especial aqui para vocês, tá? Bem especial mesmo. A gente já vai falar sobre isso. Só que antes eu só quero saber se vocês estão dispostos a ouvir essa oferta ou se não. Tá bom, entregou a aula, acabou, vamos embora. Vocês autorizam eu falar para vocês um pouco dessa oferta que a gente preparou para vocês? Vocês vão ver que é algo bem especial. É algo para colocar vocês aí no top de Azure. Só não vai conhecer quem não quiser. Aí quem não quer estudar, aí a gente não pode fazer muita coisa. Mas quem está comprometido em estudar e seguir os passos que a gente vai ensinar nessa formação, cara, em muito pouco tempo você vai estar aí como um expert em Azure, conhecendo muito mais do que gente que já trabalha muito mais tempo aí com Azure. Ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês só um PPT aqui para eu ir me guiando aqui, que eu sou meio, meio esquecido aqui. Vocês estão enxergando aí esse PPT? Tô vendo aqui, Molina. Legal, show. Então, é uma oportunidade, como eu comentei, um negócio bem raro que a gente trouxe para vocês, tá? Vocês vão ver que quando eu explicar como vai funcionar tudo, vocês vão ver que realmente é algo inédito, algo que ninguém entrega, nem esses centros de treinamento. Então, a maioria de vocês já conhece, né? Tem esses centros de treinamento oficiais que preparam só para certificação, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu ministro treinamento nesses centros oficiais. E assim, o objetivo desses centros de treinamento é fazer com que o aluno passe na prova. Só que o que muita gente não entende é que esse conteúdo que é cobrado para passar na prova não é o mesmo conteúdo que você precisa mostrar para as empresas. As empresas pedem algo a mais. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Primeiro conhece, depois certifica. Tá? Hoje o mercado vai num caminho completamente inverso. Certifica, depois tenta entrar no mercado. É onde vocês veem, talvez vocês já conheçam pessoas assim, é onde vocês veem aí profissionais com várias certificações e não conseguem passar em uma entrevista. Por quê? Porque chega na hora da entrevista que precisa, que vai ser cobrado conhecimento técnico, a gente vê que, cara, é conhecimento superficial, é conhecimento de pessoa que passou na prova, decorando o simulado e por aí vai. A gente prega algo totalmente diferente, ok? Então, a oportunidade que a gente quer trazer para vocês é a nossa formação de Azure, tá? Quem entrega essa formação é o Wilson e o conteúdo é o que vocês viram, tá? Bem prático, bem passo a passo, detalhado. Então, como eu comentei no começo do nosso workshop aqui, esse conteúdo é o que vocês vão ver no curso, lá na nossa formação. Esse conteúdo é nesse formato, com essa didática. Então, até falei para vocês que vocês iriam assistir uma aula como se fosse realmente um aluno aí da nossa formação, ok? Essa formação, ela é tanto para quem está começando agora, então para quem está ingressando agora na área de Azure, que está tentando pegar os primeiros passos, então ele pega desde o básico até os recursos mais avançados, que são os recursos que as empresas vão cobrar de vocês, ok? Essa formação, ela é dividida aqui em 8 módulos, né? 8, 3, 6, 8, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos. Então, são 7 módulos que vai abordar os recursos principais do Azure. São recursos que qualquer profissional que vai trabalhar com Azure precisa conhecer, tá? Não dá para trabalhar com Azure, não dá para administrar o Azure, não dá para implementar recursos no Azure sem conhecer esses conceitos, sem conhecer esses recursos. Por exemplo, como que você faria para implementar recursos em regiões diferentes sem conhecer o peering? Ia ficar totalmente segregado esses recursos, não ia se falar. Então, você não ia conseguir fazer esse tipo de implementação. Então, cada um desses módulos, ele aborda algo bem específico do Azure, de forma básica até o avançado, para você realmente dominar cada um desses pilares.
a parte de conceito, né? Para quem está começando agora, o que é o Azure, como que funciona, a parte do que é um IaaS, do que é um SaaS, do que é um PaaS, a parte de rede, que a gente viu um pedacinho, a pontinha do iceberg, a parte de redes no Azure vai muito além do que somente o peering. Então, vocês também vão aprender a criar as VNet e tudo mais. A parte de armazenamento, que entre os discos, né, os tipos de armazenamento que a gente tem lá nos nossos storage account, então, são recursos importantes para você armazenar dados, seja para uma máquina virtual ou para algum recurso de PaaS. As próprias máquinas virtuais. Então, aqui, esse ponto, até quero chamar a atenção aqui, que muita gente hoje poderia estar pagando na empresa, poderia estar gastando na empresa metade do orçamento que vem gastando hoje, porque não sabe criar a máquina virtual de forma correta no Azure. Pensa bem nisso. Não sabe criar, acha que para criar a máquina virtual no Azure é a mesma coisa que faz no on-premise. Se você pensar nisso, você vai gastar fortunas lá no Azure. Então, você também vai aprender aqui como que faz essa criação. A partir de backup, segurança e governança. Então, essa é a estrutura, esses são os pilares que a gente tem dentro dessa formação. Então, é realmente para preparar os alunos, desde o básico até o avançado, para que vocês possam conseguir administrar ambientes com Azure, implementar recursos no Azure, e realmente se destacar aí no mercado. Só que a gente quis dar um passo a mais. Por quê? Deixa eu explicar para vocês por que a gente quis dar um passo a mais e por que isso vai ser algo inédito e por que isso vai ser algo raro que você não vai encontrar em lugar nenhum. A gente entende que, primeiro, é importante o aluno conhecer o que as empresas precisam. Só que a gente também entende que para o aluno conseguir ingressar no mercado, para o aluno conseguir concorrer a uma vaga que cobra o Azure, a gente também entende que a certificação é um diferencial, tá? Ó, presta atenção, a certificação é o diferencial, não é o principal. O principal é o que você vai conhecer na formação. A certificação vai ser uma consequência para você ter um diferencial no seu currículo, para você tornar o seu currículo ali irresistível. E o que a gente preparou para os alunos da formação? Só descer aqui. A gente preparou um preparatório, né? Ficou até redundante. A gente vai liberar para os alunos um preparatório para 2 certificações do Azure, que é a primeira, que é a parte de fundamentos, que é a Z900, e é a certificação que vai te dar a credencial de Azure Administrator, que é a prova AZ104. Só que aqui não vai simplesmente a gente chegar, jogar o simulado na sua mão e se vira. Porque é isso que alguns centros de treinamento fazem. Por exemplo, quando eu comecei a minha formação em Windows Server, eu lembro que o primeiro treinamento que eu fiz, eu estava meio inseguro para fazer a prova, e eu comprei a parte de simulado lá no centro de treinamento. Então, eu lembro que na época, isso faz tempo, né? Eu nem lembro quanto eu paguei na época, mas hoje, esse tipo de não diria nem curso, né? Esse tipo de preparação, hoje deve gerar em torno de uns 300 a 500 reais. Só que aí que está o problema. O que eles entregam é você senta no computador, faz o simulado como se fosse a prova, vê seu score e tchau, acabou. Só que a gente não quer isso, a gente quer entregar realmente uma experiência completa para os alunos. Como que vai ser essa experiência completa? A gente vai entregar os simulados, vocês vão fazer o simulado e a gente vai fazer a correção ao vivo. Só que essa correção também vai ser uma correção diferenciada, não vai ser aquela correção do tipo, eu solto o gabarito na sua mão só para você saber que a 1 era A, a 2 era C. Não, não vai ser esse tipo de correção, vai ser uma correção detalhada. Por quê? Porque a gente vai aproveitar a correção para reforçar alguns conceitos que vocês estão vendo durante a formação, para você entender por que aquela alternativa está certa e por que as outras estão erradas. Então, vai ser uma correção bem detalhada, ok? Serão, para cada uma da certificação, para a Z900 e para a Z104, vão ser 3 encontros ao vivo. Então, vocês vão receber previamente o simulado, vocês vão responder, a gente faz a primeira correção. Depois, vocês vão receber o simulado, vão responder, a gente faz a segunda correção até a terceira. Então, são 3 correções para a Z900,
3 correções para a Z104. Ah, mas pô, e se bem no dia que marcou a correção eu não puder participar, vou perder esse super bônus, vou perder essa preparação? Não vai perder, porque todo o conteúdo vai ser gravado e vai ser disponibilizado para vocês assistir quem perdeu ou rever quem estava ali ao vivo, pode rever o conteúdo sempre que precisar. Então vocês vão ter esse acesso aí também de forma vitalícia. Outra coisa interessante é que, não sei se vocês acompanharam, mas a Microsoft ela atualizou as provas no final do mês passado. E esse conteúdo que a gente vai entregar para vocês, na forma de simulado, as correções e tudo mais, já está cobrando essa atualização, ok? Só essa parte, não sei se alguém já comprou simulado ou alguma coisa do tipo, mas só esses simulados, se vocês fossem comprar separadamente, para cada uma das provas, vocês iam pagar em torno de $70. Se a gente pegar o dólar hoje, vai por R$5, a gente está falando de 350 por exame. Só que você não vai pagar nada por isso, você vai entrar de bônus. Não somente o simulado, como a correção detalhada e a gravação para você poder assistir quando você quiser, ok? O acesso ao conteúdo, a formação, todos os módulos, todas as aulas e também a gravação desse preparatório vai ser seu de forma vitalícia, ou seja, vai ser sempre seu, ok? Lá, o Wilson também montou um negócio bem interessante, que tem muita gente que está começando agora e tem um pouco de dúvida como que sobe o ambiente no Azure, como que monta os laboratórios. Então, tem um bônus lá também para vocês, onde vocês vão aprender passo a passo como que monta um laboratório no Azure. Ok? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Vocês entenderam essa parte dessa preparação para certificação? Ficou claro? Ainda não acabou, ainda tem um outro bônus para entregar para vocês. Explicar, né? Já está escrito aqui, mas eu quero explicar o que é esse bônus. Até aqui ficou tranquilo para vocês? O Johnny está comentando que o complicado é as provas em inglês. Tem em português, tá, ô Johnny? Tem em português e os simulados que a gente vai entregar para vocês já vai estar traduzido em português também, tá bom? Já está tudo prontinho, é o que eu falei para vocês. Só não vai evoluir agora quem não quer, porque vocês vão ter o conteúdo que as empresas buscam e vocês vão ter a preparação para realmente passar na prova. Porque pensa bem, eu dou aula em centro de treinamento e sei que é o que mais acontece. Cerca de 80% a 85% dos alunos em centro de treinamento não passam nos exames Microsoft. Olha só esse dado, cerca de 85% dos alunos que pagam 3 mil, 5 mil numa formação em Azure não conseguem passar nos exames, ok? Por quê? Porque pensa bem, você está ali participando de um treinamento presencial, fez as aulas, acabou a aula, já era. Você está ali à deriva. Aqui não. Aqui você vai poder assistir as aulas sempre que você quiser, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai ter esse acompanhamento para passar nos exames. Então, realmente, só não vai conseguir evoluir e só não vai conseguir tirar a certificação quem realmente não quiser estudar. Aí, se não quiser estudar, a gente não tem muito o que fazer, ok? Então, só para a gente revisar aqui rapidinho. Formação Azure, lá com 7 módulos, onde você vai aprender desde o básico até o avançado para administrar ambientes com Azure, fazer implementações de recursos no Azure, acesso vitalício, como montar um laboratório, preparatório para certificação AZ900, preparatório para certificação AZ104, ok? Só que esses bônus, eles vão ficar disponíveis somente até quinta-feira, ok? Quem comprar até quinta-feira vai ter todo esse acesso, tudo o que eu estou explicando aqui para vocês, ok? Só que a gente ainda quis um pouquinho mais além, ok? Então, a gente quer realmente trazer uma experiência completa para vocês. Então, a gente foi um pouquinho mais além. O que é esse além? Eu não sei o quanto você vem acompanhando os recursos do Azure no dia a dia. Mas se você notar, o Azure, ele muda frequentemente, tá? Direto sai um recurso novo, sai uma atualização nova, direto ele traz alguma coisa nova para a gente. E o que a gente pensou? Não adianta muito a gente ter os nossos alunos que têm o conhecimento que as empresas precisam, que têm a certificação AZ900, a AZ104,
se não está atento a essas atualizações que acontecem no mercado, esses recursos novos que a Microsoft traz para o Azure. E isso é importante porque as empresas também vão cobrar esses recursos novos, porque as empresas, para ser cada vez mais competitiva, também tem que sair na frente em questões tecnológicas, né? Pensando nisso, só que esse bônus, presta bem atenção aqui, esse bônus é só para quem fechar enquanto essa aula estiver rolando, ok? Enquanto essa aula estiver rolando, além de ter todos esses bônus que a gente falou até agora, você vai ter acesso a um grupo VIP no Facebook. E o que vocês vão receber nesse grupo VIP do Facebook? Vocês vão receber as atualizações que a Microsoft lança em relação ao Azure. Então, vocês vão receber documentos com atualização, falando o que tem de novo. Vocês vão receber alguns vídeos de algumas atualizações, algumas aulas ali, aquelas aulas rápidas, só para explicar aquele recurso específico, que o Wilson vai passar para vocês. Então, vocês vão ter esse recurso para vocês sempre estarem atualizados em relação aos recursos que a gente tem no Azure, as novidades que a gente tem no Azure. Esse grupo no Facebook, a gente vai começar a comercializar ele com um valor de 297 anual. E vocês vão ter um ano gratuito. Durante um ano, vocês não vão precisar pagar nada. Passou esse um ano, você achar que vale a pena pagar mais um ano, você ainda vai ter um desconto especial. Você não vai pagar o valor normal, que é 297. Ok? Então, aqui a gente colocou uma média de preço, média de mercado, se a gente fosse cobrar por esses bônus, né? Então, acesso vitalício, 197, apesar que eu acho que isso aqui valeria muito mais. Como montar um laboratório, 79. O preparatório para certificação, 497 a Z900 e a Z104, 997. Isso aqui também, se vocês forem ver bem, só o que vocês gastariam com simulado ia mais do que isso e ainda correria o risco de não passar. E esse grupo VIP no Facebook, que é um valor de 297 anual. Então, se a gente tiver cobrando tudo isso, né, a gente pega o valor normal do curso, que é 997. Então, aqui de novo, valor do curso, 997. Quanto que os centros de treinamento vão cobrar por uma formação que nem essa que a gente entrega? Cara, no mínimo, de 3 a 5 mil. Tá? Eu falo isso, como eu comentei, eu dou aula nesses centros de treinamento aqui em São Paulo. Então, se eu pegar o valor do curso, pegar também o total de bônus, a gente está falando de 3.064. Só que, é claro, o nosso objetivo é formar a maior quantidade de alunos aí para atender essa demanda que está chegando aí no mercado por profissionais qualificados aí no mercado. Então, qual que é a oferta que a gente trouxe para vocês? É todo esse conteúdo, R$ 497 ou 12 parcelas de R$ 48,42. Ok? Só para a gente recapitular, para ficar claro aqui na questão do bônus, para quem fechar enquanto a gente estiver na aula, a gente ainda vai tirar as dúvidas aqui, a gente ainda vai bater um papo, mas quem fechar durante essa aula vai ter acesso a esse grupo VIP no Facebook, onde vocês vão receber as atualizações que a Microsoft vai lançando no Azure. Ok? Só para quem fechar até o final dessa aula. Ah, esse bônus não me interessou muito, apesar que aqui eu acho um ganho muito legal, mas esse bônus cara, eu quero só o da certificação. Beleza, a gente vai manter esses bônus, tirando o grupo VIP, a gente vai manter esses bônus até quinta-feira, ok? Então, para vocês terem acesso a tudo isso, é aqui o valor de R$ 497 ou 12 parcelas de R$ 48,42. Vou pegar o link aqui para passar para vocês. A gente vai tirar as dúvidas ainda, então pode fazer as inscrições aí tranquilamente, não precisa correr. Só lembrando que para pegar o bônus do grupo, a gente encerrou a aula, encerra esse bônus. Então tá aí o link para quem quiser fazer a inscrição, dar um salto aí na carreira, realmente começar aí a ser um expert rumo à arquitetura do Azure. Esse é o primeiro passo, esse é o passo que a gente recomenda aí para vocês. Antes de eu ler as dúvidas aqui que vocês postaram, tem a dúvida aqui do Johnny, do Marcos, do Carlos. Antes de eu ler essas dúvidas, deixa eu saber só se ficou claro para vocês essa oferta, essa condição que a gente trouxe aqui para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, o que eu posso ajudar vocês aí?
Show, legal. Da hora. Show de bola, Luciana. Alguma dúvida? Ficou tranquilo? Posso ler as dúvidas aqui de vocês? Show, legal. Show. O Luciano já tem, então show, Luciano, isso aí já está no rumo certo aí lá com a gente. Acredito que já está evoluindo bastante lá. É isso aí, show de bola. Legal, show. Deixa eu só tirar aqui. Tem ajudado bastante. Legal, Luciano. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui as dúvidas aqui e passar aqui para o Wilson ajudar vocês aí em relação a essas dúvidas aí. Tá ouvindo aí, Wilson? Deixa eu ver aqui, peraí, que eu acho que você está no mudo. Opa, tô ouvindo Oh, se eu tava no mudo aqui. não, show. Deixa eu passar as dúvidas aqui que o pessoal colocou. Tem a primeira aqui do Johnny. O Johnny é figurinha marcada aí, tá sempre nas aulas aí, tá aprendendo Legal. bastante, tenho certeza aí. Esse, Top. esse é aquele cara esforçado, viu? Legal, velho. Show. Ele está perguntando, da parte quando você explicou do overlap, ele perguntou se esse overlap fosse como um loop. Como um loop de rede? Isso. Pode-se dizer que sim, porque na verdade ele vai ficar dentro da rede que ele já está, né? Ele vai ficar ali quieto. Então, pode sim. Show. Aí, beleza. Aí tem a do Marcos aqui também, falando também do overlap, né? Fala se poderia ser um conflito de rede. Se isso poderia ser um conflito de rede se a rede for a mesma, né? Se tiver nessa condição de overlap. Isso. É exatamente, na verdade ele é um conflito de rede, né? E por que que eu falei que ele também é um loop? Porque quando ela conflita, o que o pessoal tem que entender? Que ela vai ficar só dentro da VNet que ela já é. Essa da esquerda, que seria a VNet do leste dos Estados Unidos, ela vai se comunicar só com ela e a outra só com a da oeste só com ela também. Porque a rede é a mesma, o pacote não vai sair de uma rede e ir para outra, né? Ele vai ficar só naquele loop aqui dentro e realmente ele é um conflito ali entre elas. Não, show. O Marcos fez outra aqui também. Ele está perguntando se o roteamento local precisa do peering. Não, roteamento local, não. Como eu não sei se ele pegou lá, mas quando eu mostrei, quando você fala assim, a rede 10.1.0.0, ela já fala com ela mesma, né? Então, ela localmente você não precisa. O que a gente tem uma videoaula lá no treinamento, como eu comentei, é quando você quer criar outras subnets, né? Você tem uma VNet com duas subnets, uma de produção e uma de desenvolvimento. Você não quer que elas se comuniquem. Então dá para você cortar essa comunicação através do roteamento. Show. Não sei se ficou claro aí, Molini. Depois fala aí, tá, Marcos, se ficou claro aí. Isso aí. Aí Se a gerou gente. mais dúvida, manda Isso. bala aí. Aí tem uma outra aqui do Carlos Eduardo. Ele está perguntando se tem firewall entre as redes. Tem sim, se você quiser, né? Quando eu fui criar a máquina virtual lá, não sei se vocês pegaram eu falando sobre o NSG. O NSG é o firewall da Microsoft, é um firewall mais básico de camada 4. Camada 4, o que significa? Que ele vai falar, ele vai tentar se comunicar entre IP e porta, tá? Então, você tem duas opções de colocar esse firewall. Você pode colocar na sua VNet, na sua subnet, na verdade, falando assim, ó, essa subnet não fala com essa, vou colocar até aqui, ó, esse lado não fala com esse, beleza? Que aí você coloca na sua subnet, ou você pode colocar ele na máquina virtual, na interface de rede da máquina virtual, que aí o pessoal chama isso de, seria um firewall de microserviço, né? Porque ele fica dentro da máquina virtual e não faz parte da sua rede inteira. Mas tem um firewall sim.
Deixa eu ver se só preciso. Ele tá, o Marcos, ele está perguntando, acredito que foi lá na parte do peering também. Ele está perguntando se for uma subnet, se precisa fazer aquela configuração do peering. Se for entre subnets, não, né? Não precisa. Não precisa, né? É porque o peering, pessoal, ele é feito na VNet e não na subnet, tá? Então, se você tem duas subnets, quando você faz o peering, ele vai tratar aquelas duas subnets. Ele é em cima. Ó, entenda assim, ó, a VNet está aqui, a subnet está aqui, tá? Você fez o peering aqui em cima. Então, essas de baixo aqui, elas já pegam. Já propaga, né? Pessoal, mais alguma dúvida? As dúvidas que postaram que eu copiei foram essas. Só O confirma aí o Wagner, eu acho que pessoal, aí o colocou aí, né? Marcos, se ficou tranquilo. O Wagner perguntou aqui se o roteamento para a subnet, se eles são automáticos. São automáticos. São automáticos, são diretos. É que nem eu falei, eles são automáticos, só que nada te impede de você quebrar esse roteamento, de você não permitir esse roteamento entre subnets. Mas no padrão, ele acontece, tá? Ele é automático, sim. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. O pessoal tava falando sobre o inglês lá da prova, Molina. Mano, a gente. Recomendação do Wilson, tá, pessoal? Não se assuste com o inglês. Vai para cima dele lá, porque vai ter prova lá na frente que vai ter só inglês. Então tem uma ou outra que tem em português, mas, meu, não é difícil não, porque como teve uma outra pessoa que colocou aqui, é o inglês técnico. É isso aí, gente. É o inglês técnico, é bem tranquilinho, é só costume, tá? Eu mesmo, Wilson, aqui, eu faço prova faz muito tempo, acho que o Molina também, eu tenho prova desde o NT4, olha só isso, Molina, que bosta, mano. E tirei a última agora de Azure mesmo. Se eu pegar um livro para ler de inglês, você se perde, eu me perco. Agora o inglês técnico é mais tranquilo. Não, show. Inglês da prova é de É boa. só uma recomendação, né, Molina? Você Que decora ali meia dúzia de palavras, a tradução, o resto já era. é isso aí, vai pelo contexto. Que às vezes é que a Microsoft melhorou muito a tradução dos exames. Antigamente era dureza, hein? Não Antigamente era dava, mais não fácil você dava, fazer o inglês, em inglês sem saber nada do que fazer não o dava, não português lá dava. que. E, gente, ó, não desanime também, tá, meu? Minha primeira prova, gente, cara, eu fiz Network Essentials. Você lembra dessa prova, ô Oh. Molininha? Network é uma prova top, cara, top. Falar tudo de rede, roteamento, tudo, muito louco. Cara, eu fiz 6 vezes, gente, a prova. Né? Difícil, eu não sabia nada de inglês, que nem puta, eu não lembro o nome do rapaz ali, perdido, perdido. Mas, meu, não tem jeito, vai pra cima. Uma hora entra na cabeça, não tem jeito. Se precisar, a gente vai batendo junto, como o Molina falou lá. Vamos lá, trocando ideia, vamos traduzindo na hora. Vocês vão ver que traduzindo ali na hora você vai pegando a manha. Show. Não tem segredo, não. Mesmo porque a gente já está tão acostumado a mexer no sistema operacional em inglês, né? Então É, ajuda pra caramba e a outra também. recomendação, né? Sempre deixa ele em inglês, Sempre não. em inglês, isso aí eu falo Põe pro em pessoal português. direto. Pessoal, tranquilo aí? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Deu para entender? Quem ainda está aí na sala ainda aí, a gente está aqui pelo menos marcando 32 pessoas. Quem ainda está na sala aí, dá um ok aí, só para eu saber que vocês estão aí. Ok, 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 ok. Legal. A galera, aí, isso aí. Isso aí que é legal. O pessoal aí, ó, 9h20, o pessoal ainda querendo aprender aí. Isso aí não tem preço, né? Pessoal, antes de encerrar, vou fazer uma coisa aqui, nem o Wilson sabe, tá? Não sei nem se ele depois vai ficar bravo aí comigo, Vamos lá ver mas o Molina. a gente vai entregar, tá? A gente quer realmente formar aí a maior quantidade de alunos, a gente quer tirar qualquer tipo de barreira que vocês venham ter para conseguir dar esse próximo passo aí na carreira de vocês. Então, a gente, além de entregar todos esses bônus que a gente falou, lembrando que o bônus lá do grupo é só para quem fechar hoje,
A gente vai fazer uma outra coisa também para quem fechar hoje até as 23h59. Tá? Então, presta atenção. Quem fechar hoje até as 23h59, além de ganhar todos aqueles bônus que vocês já viram, quem tiver dúvida sobre os bônus pode colocar aí que a gente vai esclarecendo. Mas além de vocês terem aqueles bônus, acesso vitalício, preparação para a prova, para as duas provas, né? Acesso ao grupo onde vocês vão ter as atualizações. A gente vai entregar também um cupom, que esse cupom vai te dar um desconto aí de 20%, um desconto aí de R$ 100. Então, ao invés de você pagar os 497 por todo esse conteúdo, então, ao invés de você pagar 497, você vai pagar 397. E como que vocês vão fazer para utilizar esse cupom? Quando vocês entrarem, clicar naquele link e for para a página de inscrição, vai ter uma parte falando, eu tenho o cupom. É só vocês colocarem esse cupom que eu vou passar no chat. Colocou esse cupom lá, ele automaticamente vai aplicar esse desconto de R$ 100. Eu vou colocar aqui qual que é esse cupom. Então, acabei de colocar aí. É esse promo Azure 27. Então, quem quiser, além de ter todo esse acesso vitalício, preparação para a prova, acesso ao grupo e ainda ter um cupom de R$ 100 de desconto, tá aí o código para que vocês possam dar esse próximo passo. Realmente agora eu acho que até essa barreira do custo a gente tirou. Lembrando que qualquer centro de treinamento que você venha fazer essa formação, você vai pagar uns 3 mil e só vai ter acesso às aulas naquele dia e acabou. Aqui com a gente não, você vai ter um acompanhamento vitalício, vai poder tirar suas dúvidas aí. Cada aula tem um campo lá para tirar as dúvidas. Vocês vão ter aí acesso a essa formação aí para, além da formação, a preparação para que vocês também tirem a certificação e se diferenciem aí no mercado, ok? Então tá aí, esse cupom, todos os bônus e esse cupom que te dá ainda um desconto de R$ 100 dentro dessa formação. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que a gente pode ajudar vocês ainda aí? Coloca aí no chat. O Elson está perguntando aqui se esse treinamento serve para quem não tem o conhecimento em Azure, né? Esse treinamento para quem não entende nada de Azure. Pô, serve sim, viu, o Elson? A gente tem uma segregação lá de algumas videoaulas que você deve fazer primeiro, tá? Mas ele serve sim. E aí você vendo essas videoaulas primeiro, você vai ter um entendimento do que é o Azure, de alguns componentes, e depois você passa para a parte avançada, intermediária, tá? Mas serve sim. Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Valeu. Boa, Elson. Ficou claro? Legal. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá? Lembrando aí que essa oferta que a gente trouxe, junto com esse cupom aí de R$ 100 de desconto, vale até hoje, né? O cupom e o grupo, e até quinta-feira a formação com os preparatórios para certificações. Show? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar aqui. Tranquilo, boa. Legal. Acho que é isso aí, então, pessoal. Então, quer se despedir aí, Wilson? Opa, vamos lá, vamos, pessoal. Esperar vocês lá no treinamento lá para a gente tirar as dúvidas aí, vocês conseguirem evoluir na carreira aí, tá, pessoal? Bom, Só te cortar um pouco aí, isso. Wilson. O Marcos acabou de mandar aí que ele fez a inscrição. Então, só dar as boas-vindas aí para ele aí e colocar à Marcos, legal. disposição aí, se precisa de dúvida, né, Wilson? Tamo junto aí. É isso aí, cara. Marcos, você vai ter lá na plataforma lá a forma de tirar a dúvida lá, né? Mas, cara, estamos sempre junto aí, mano. Sempre junto. Pode tirar a dúvida
ou no grupo que a gente vai ter lá também. Vamos junto. Obrigado aí pelo apoio. O Elton perguntou aqui se vai ter alguma conta no Azure para usar a plataforma e quantas horas teremos. Então, nessa parte aí, a gente tem uma videoaula de uma criação de uma conta gratuita, né, no Azure, que te dá acesso a começar, tá? A fazer as videoaulas lá, acompanhar. E lá ele tem a opção de, na verdade, te dá 12 meses do Azure, ou se eu não me engano, é 300, acho que é R$ 300 ou US$ 300, eu não lembro exatamente, tá? Mas você tem lá um valor X que você usa. Se você usar corretamente, o Elton, dá para você fazer o treinamento completo, tá? O que você não pode é, por exemplo, puta, você criou uma máquina virtual lá e larga a máquina virtual ligada o mês inteiro. Aí pronto, você acabou com o seu crédito, tá? Então, tomar um certo cuidado, mas dá para você fazer sim. Show. É isso aí, aquela questão que a gente falou, né, pessoal? O Azure é cobrado por consumo, né? Então você tem que saber usar até para fazer os labs, né? Mas o que a Exatamente. Microsoft disponibiliza ali de graça já é justamente para isso. O objetivo da Microsoft com essas subscrições é justamente isso: dar os meios para que você possa fazer seus testes e aprender mais sobre o Azure, tá? Essa é a ideia dessa subscrição gratuita. Então, sim, dá para você utilizar essa gratuita para fazer a formação, para fazer seus testes tranquilamente. Show. Mais alguma dúvida? Bom, show de bola. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso workshop. Então, não esqueçam aí que até hoje, às 23h59, vocês podem utilizar esse cupom. A partir da manhã ele já não vai ser mais válido. E até quinta-feira, para quem quiser se inscrever, ganhando lá de bônus a preparação para as certificações, a Z900 e a Z104. Beleza? Então, agradeço aí a presença de todos. Boa noite aí. E quando tiver uma outra aula aí junto com o Wilson, aí a gente convida vocês aí para todo mundo estar evoluindo aí em conjunto. Beleza? Valeu, galera. Boa Ó, noite boa aí para noite todo aí. mundo. Bom descanso para vocês aí, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.